Saudações, vigia das pessoas. Estamos vendo Êxodo, como você nunca viu. Quase que eu digo Salmos. Aqui também nós estamos vendo Salmos, como você nunca viu. Eu acabei de fazer o comentário do Salmo 26 ao 30, me parece. Mas agora eu não quero levantar da minha meditação sem antes falar um pouco de um assunto muito importante. Aliás, isso que nós vamos falar agora, acho que eu nem tenho tanta capacidade para falar sobre isso que eu quero falar. Mas eu quero falar porque é um assunto extremamente importante. O capítulo 26 ao 30 de Êxodo, eu diria, é o centro do livro. Se você quiser entender o livro de Êxodo, o propósito da saída, da retirada desse povo, da escravidão, você precisa meditar nesses capítulos do 26 ao 30. O tema provisório para essa mensagem poderia ser: o Senhor, a bandeira de Moisés, a nossa bandeira, quer ser nosso vizinho. Sim, Deus disse assim a Moisés: eu quero morar no meio de vocês. Mas Deus não quer ser nosso vizinho só para ficar curiando o que estamos fazendo, vendo o que estamos comprando, vendo como estamos superando as crises, vendo se estamos nos comportando bem ou não. Não. Deus é pedagógico. Quer dizer que, quando eu digo isso, quero dizer que Deus está sempre preocupado em nos ensinar. E aí ele diz: eu vou ser seu vizinho, vou morar com você, mas eu tenho uma mensagem importantíssima que não poderá ser passada por alto. Então Deus chama Moisés, dá as instruções de como ele terá que fazer uma tenda especial, uma tenda chamada tabernáculo. Lembra que no capítulo anterior, ou nos anteriores, Deus pede ao povo que traga ouro, prata, tecidos. Deus tinha um plano. Construiu uma casa do lado do povo de Israel. Do lado não. Do lado é modo de dizer. No centro. E essa casa, tabernáculo, habitação de Deus, estaria ali dia e noite, noite e dia, ensinando o que Deus queria nos mostrar. Você precisa ler um livro chamado O Ritual do Santuário. Eu tive contato com esse livro muito cedo na vida. Eu acho que foi logo no início dos anos 90. Eu me apaixonei tanto por esse livro que eu li e reli várias vezes. Seu autor eu não sei o nome do homem, mas estava no livro assim, L.
M.L. Andreasen, não sei, é um homem muito importante. Ele foi pastor entre os pioneiros durante muito tempo. E depois de sua morte, esse homem foi condecorado. Os sabidinhos da igreja chamaram a família dele e falaram: nós reconhecemos a importância desse homem. Andriessen. Eu tenho esse livro hoje aqui em casa, mas não é a versão que eu li. A que eu li era uma versão muito antiga. E existem outros livros similares, talvez você ache, aí na Casa Publicadora Brasileira, outro livro tratando do mesmo assunto, com bastante propriedade. O Santuário, Deus morando conosco. Deus conosco, antes de Jesus. O ritual do santuário era basicamente sacrifícios de manhã e à tarde. E festas. Eram 7 festas. Pães asmos, Páscoa, primícias, asmos, Páscoas, primícias, festa das barracas, festa das trombetas, o dia do juízo. Faltou uma que eu não consigo lembrar agora. Mas essas festas, esses rituais estavam entrelaçados e tinham um único objetivo: mostrar o papel de Cristo Jesus no centro da vida humana. Tudo no ritual, no tabernáculo, apontava para Cristo. Principalmente, claro, lógico, o cordeiro sacrificado. Toda manhã e toda tarde. Toda manhã e toda tarde. Religiosamente, o cordeiro era sacrificado. Eu não sei se as pessoas tinham noção disso. Eu acho que sim, porque essas informações elas foram passadas a Adão, e depois Adão foi passando para a sua posteridade, oralmente, né? Foi contando. Não está isso explícito na Bíblia, mas eu pessoalmente acredito que acreditarmos que aqueles homens já sabiam da vinda do Messias e de qual seria o seu papel no centro da humanidade. Eu creio que eles sabiam, sim. Então aquele cordeirinho significava Cristo se sacrificando na cruz. Depois adentramos no santuário, porque o sacrifício era feito no pátio. E lá dentro vimos uma mesa com 12 pães. Pães da preposição, pães da presença de Deus. Esses pães eram trocados, me parece, toda manhã. É um pão eterno para lembrar que Jesus é a nossa provisão. Jesus é o pão que desceu do céu. E Jesus desceu no tabernáculo dos hebreus para mostrar que Cristo estava vivo. Já naquela época. O Messias prometido
é que dava a provisão diária. Depois tem o candelabro, aquele castiçal, um grande luzeiro com 7 lâmpadas. E aquele luzeiro iluminava todo o ambiente. E diuturnamente dizia: Cristo é a luz do mundo. Jesus disse: eu sou a luz do mundo. Eu sou o candelabro que ilumino o acampamento do meu povo. Depois tem um altarzinho de incenso, que ficava... O tabernáculo tinha 3 repartições: o pátio, lado interno chamado Santo, lado mais interno chamado Santíssimo. Esses objetos, a mesa, o incensário, o castiçal, o candelabro, ficava na primeira parte interna. Então eu acho que eu já consegui descrever todos os objetos que ficavam na primeira parte. Ainda na primeira parte, tinha o altar, também tinha um reservatório de água enorme. Eles chamavam de mar, de tão grande que era. Ali ficava a água de onde os sacerdotes se banhavam e todos se banhavam. Né? Também tinha uma pia com água sobre não sei se tinha uma mesa, mas tinha uma pia onde o sacerdote lavava as mãos. Onde Pilatos, em seu palácio, lavou as mãos. Pilatos também tinha uma bacia de água perto do seu trono. Aí nós chegamos na divisa do tabernáculo. De um lado ficava o espaço chamado Santo. Do outro, Santíssimo. E existia um véu, uma cortina, que impedia as pessoas de observar o que havia lá dentro, no espaço santíssimo do tabernáculo. Depois, quando eles fizeram o templo, o tabernáculo, que depois virou templo, aliás, só a guisa de curiosidade, houve 3 grandes construções do templo. O primeiro, o templo de Davi. Eu acho injusto chamar templo de Salomão. Apesar que Deus tenha proibido de construir o templo, Deus permitiu que Davi contribuísse para a sua construção. Sim, eu acho que é alguém que deu 100.000 quilos de ouro. Gente, eu não sei o que é isso. Vou repetir. Alguém que tenha dado 100.000 quilos de ouro para construir uma edificação, eu acho que mereceria uma placa escrita: esse é o templo de Davi. Davi deu 100.000 quilos de ouro para a construção do templo. Gente, será que está certo? Será que os escritores bíblicos não erraram na hora de fazer a anotação? O que é 100.000 quilos de ouro? Não sei. E isso não foi o total de suas ofertas. Você fica miguelando de levar para Deus a mixaria que você ganha todo mês? Estou falando você, mas eu estou me vendo. Tome vergonha na cara. É, você mesmo. Estou te vendo.
Seja mais liberal na obra de Deus. Eu, pessoalmente, tenho muito orgulho em participar da construção de igrejas. Eu ainda não era batizado na minha igreja, na minha cidade, Paranavaí, uma belíssima cidade lá no noroeste do Paraná. Nós só tínhamos uma igreja. E aí quando eu vim para essa igreja, eu não sei se 86, 87, foi logo que eu comecei os estudos. Uma alma boa me achou e me convidou para estudos. Eu aceitei e graças a Deus hoje vivo plenamente feliz por causa daquela decisão de há 30 e tantos anos. Eu ainda não era batizado, mas já estava convertido. Então eu ia todo dia ajudar na construção. Pastor Antenor, meu primeiro pastor. Eu lembro que ele comprava umas melancias deliciosas. Eu não esqueço dessas melancias, porque o Paraná é muito quente. Então a gente trabalhava, se cansava, e aí ele chegava lá com uma cesta de frutas, pão. A esposa dele, eu não lembro o nome dela agora, mas foi o primeiro pão integral que eu comi na minha vida. Gente, lembrando hoje, parecia favo de mel. Era um pão doce. Eu nunca mais senti sabor de pão como aquele. Era como se eu estivesse comendo um favo de mel. E sempre que a gente ia na casa dele, antigamente a gente frequentava a casa do pastor. A gente tinha tanta liberdade. Aliás, foi uma das coisas que me despertou a atenção. A amizade que o pastor Antenor tinha com os membros da igreja. Ele morava numa casa simples, em frente à igreja. Mas uma casa estava sempre aberta. Depois eu descobri que a casa não era dele. A casa era alugada pela associação, mas eu ainda não entendia como é que funcionavam as coisas. Todo dia eu estava tendo estudos bíblicos com um coportor, meu amigo Ademir. E volta e meia a gente passava lá na casa do pastor. E ele sempre servia pão. O Ademir também sempre me levava para a casa dele para almoçar, para comer pão. Então quando eu leio aquela passagem de Êxodo, quando Moisés encontra seu sogro, suas filhas falam, achamos um homem, um egípcio. Aí como é que Jetro responde? Peça que ele entre, venha para que coma pão. Ai, como eu acho delicioso essa passagem, gente. Ah, que saudade dos tempos idos. Nem sei o que eu estava falando mais. Lembrei. Nós precisamos, não é se quisermos, mesmo não querendo, precisamos ajudar na construção de igrejas e na manutenção de seus ministérios, especialmente o Ministério da Piedade, que na nossa igreja é chamado de Asa. Antigamente era Dorcas. Eu gostava mais de Dorcas, não sei porquê. Mas o Ministério da Piedade é chamado assim na outra minha igreja. Eu tenho outra igreja no coração. Meu pai era dessa igreja. Quando criança, a gente ia muitas vezes nessa igreja com a vovó. Só que essa igreja tem um problema. Não quero fazer crítica. Eu gostava tanto das músicas.
Mas a gente não aprende muito lá não. Isso que me fascinou nos adventistas. Gente, como eles ensinam o tempo todo. A gente tem um assunto, lá vem eles com um livro. Tá aqui. Nossa, eu sou tão grato a Deus por ter conhecido essa igreja ainda na minha juventude. Por isso que sempre que eu posso, eu ajudo. Às vezes nem podendo, a gente ajuda. E Davi deu 100.000 quilos de ouro para construir o templo. E olha que ele estava magoado com Deus, hein? Como não? Estava assim. Ele falou assim, Senhor, não, falou pro profeta de Deus. Ó, seu profeta, vem cá. Eu tô com planos de construir uma grande igreja para Deus. Vou fazer um templo para Deus. Porque veja a minha casa. A minha casa é toda forrada com cedro. O cedro mais caro que o Líbano pôde oferecer. E olha lá, Deus morando numa barraca. Deus parece um cigano, com todo respeito aos povos ciganos. Eu quero fazer uma casa para Deus, um templo. Aí o profeta, se eu não me engano, Natan, o nome dele? Não, acho que não é Natan, não. Natan foi o que orientou Isaías, eu estou confundindo, mas tudo bem, esquece isso. O profeta falou para ele assim, ó, mas claro, você está desejando construir para Deus, não precisa nem consultar a Deus. O profeta falou, é a mesma coisa, a pessoa chega aqui e fala, eu quero dar uma oferta para a construção dessa igreja. A minha igrejinha, não sei se eu posso falar o nome, eu não pedi licença para falar em nome da igreja, mas eu sou membro da igreja em Cotia, mas eu estou frequentando uma igreja aqui em Barueri. Aliás, eu tenho orado por essas cidades. Eu tenho orado por 7 cidades. Você está orando por suas cidades? Eu oro pela cidade que eu nasci. Eu oro pela cidade que eu cresci. Eu oro pela capital do meu estado. Eu oro pela capital simbólica do meu país, São Paulo. Eu oro pela capital mais badalada do mundo, Paris. Eu oro por Cotia, a cidade que me acolheu aqui como imigrante. Eu oro por Barueri, a cidade onde eu me casei e me formei. Não minto, eu me casei. Quando eu me casei eu morava em São Paulo. Aí fui morar em Cotia. Só que pouco tempo depois, eu na véspera de casamento, perdi o emprego. Liguei para minha esposa. Alô, minha noiva? Era véspera mesmo. Eu casei dia 24 no cartório. E ia casar na igreja 28. Aí eu falei, meu bem, aconteceu uma coisa muito chata. Mas foi bom que tenha acontecido agora, porque ainda dá tempo para você pular do barco se você quiser. Aí eu falei para a Cidinha, eu acabei de ser mandado embora do emprego. Você ainda pode pular. Ai, 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 o que ela falou fez eu ter mais convicção ainda de que o Senhor a tinha preparado para mim. Ela disse, não, meu bem, o que eu ganho dá para nós dois. Eu falei, então casa agora. Graças a Deus, a igreja da Vila Liviero, a igreja da Granja, as duas se uniram
e deram para nós uma big festa. Que gostoso. Foram 25 anos mais felizes da minha vida. Nós comemoramos bodas de prata em 28 de maio do ano passado. Ah, que experiência linda. E agora eu estou vivendo outro momento, também muito especial. Então eu quero que vocês orem por mim, para que eu não dê passos falsos. Como é que é? Passos em falso, para que eu não pise torto. Eu quero encerrar meus dias aqui na Terra como comecei a minha carreira cristã, feliz e convertido. Eu estou enamorado de uma bela dama. Eu peço que o Senhor do céu nos dirija, para que tomemos as decisões acertadas. Que o Senhor do céu nos abençoe e nos fortaleça no final de nossa jornada. Ixi, eu misturo todos os assuntos. Senhor, não sei o que eu estou fazendo aqui. Aí, Davi devia chamar, o templo devia chamar Templo de Davi, porque Davi deu 100 mil quilos de ouro. Quanto você deu para construir a igreja que você congrega, que você frequenta? Você deu pelo menos 1 quilo de ouro? Não, né? Também não. Com 1 quilo de ouro, eu acho que a gente já mereceria receber o título de, templo fulano de tal. Você deu pelo menos, eu vou falar no nível que eu estou, tá, gente? Pelo menos um tijolo, graças a Deus. Na igreja que eu congrego, e na anterior, e na anterior, e na outra, e aquelas que eu construí, sempre ficaram ali pelo menos um tijolo, em memória de mim. Não mereço uma placa com meu nome, mas eu sinto um orgulho santo em saber que Deus aceitou a minha contribuição. Foi muito parecida com a contribuição da viúva lá. Não sei, um tijolo. Então, nós estamos falando do tabernáculo. Nós estamos dizendo que foram construídos 3 tabernáculos. Um chamado Templo de Salomão, que deveria se chamar Templo de Davi. O outro chamado Templo de Zorobabel, que foi o sacerdote que acampou a reforma. Não sei se foi uma construção ou uma reforma, não sei. E tem o mais importante de todos, não em esplendor, porque o primeiro acho que ninguém conseguiria suplantar, mas em glória, porque no templo de Herodes o próprio Cristo habitou. Foram 3 templos. E o sacerdote, o profeta foi dormir, e à noite o Senhor falou com ele: não, diga ao rei que ele não vai construir o templo para mim, porque ele foi soldado, guerreiro, tem muito sangue nas mãos.
Aí eu imagino a cara de... A cara de... A cara sem graça que o profeta fez quando voltou a Davi para falar: não, Deus não quer que se constrói, não. Davi tinha toda a razão para falar assim: tá bom, Deus não quer? Tá bom. Então eu vou pegar os meus 100 mil quilos de ouro, e mais os cedros, e mais tudo, e mais a oferta que as pessoas fazem ao rei. Eu vou construir um palácio 2 para mim, enorme, com beleza. O senhor vai ver, Senhor Deus. O senhor vai ficar com inveja de mim. Não, Davi não fez isso. Davi falou: ô Senhor, tudo bem, mas permita-me que eu faça pelo menos os planos para a construção. Deus gostou da proposta de Davi, né? E falou: esse menino tem um coração segundo mim. Segundo mim? Esse menino tem um coração segundo eu. Nós estamos dentro do tabernáculo. Jesus era os pães, era a lâmpada. Jesus era o incenso queimado ali diariamente. Jesus era o sacerdote que fazia os rituais. Jesus era a cortina que impedia que as pessoas vissem o lado santíssimo. Só que ele não impedia de propósito. Era de propósito. Mas ele não impedia por maldade. Ele impedia porque o povo não estava pronto para ver Deus. A história da cruz diz que, ao morrer, Jesus, a cortina do templo que separava os dois lugares rasgou de alto a baixo. E aí, todos puderam ver o que tinha dentro do Santíssimo. Imagina, aquela cortina no santuário era Cristo, representava Cristo. Cristo dava proteção ao povo. E na morte ele foi rasgado, como aquela cortina. E aí o povo pôde ver através de Cristo. Você está entendendo o simbolismo disso tudo? Ao Cristo ser rasgado na cruz, nós podemos ver e contemplar o Deus Criador em pessoa. Quando Cristo é rasgado, o seu sangue escorre pelo chão, cai sobre nós. E vai ter dois efeitos essa queda do sangue de Cristo sobre nós. Ou ela vai nos fulminar, porque somos indignos de Jesus, ou ela vai nos converter. Eu não gosto muito de filmes, mas se eu tivesse que indicar um filme moderno que é bem interessante, fugiu o nome, graças a Deus fugiu o nome. Aí eu não vou cometer o pecado de citar o filme. Esqueci completamente, eu já vi várias vezes. É o filme que conta a história do centurião que resgatou Jesus da cruz, enterrou Jesus. Ele, quando o sangue respinga nele, ele se converte.
imediatamente. Eu falo sangue respinga simbolicamente. Quando ele chegou lá, no filme, né, o Cristo já tinha morrido. Mas ele se converteu de tal maneira que ele abandonou o Império Romano. Deixou de ser um importante. Ele seria o próximo governador. No filme mostra isso, né? Ah, lembrei do nome do filme. Vou falar. Lembrei? A Ressurreição, ou Ressurreição. É um filme muito interessante, viu? É um filme convertedor. Deus abençoe os seus produtores. Porque eu me converti ao ver aquele filme. Aliás, nós precisamos nos converter a cada dia ao Senhor. Então, Cristo é a cortina. Quando a cortina do tabernáculo se abre, nós vemos um objeto muito importante. Na verdade, dois. Uma caixa chamada arca, de madeira de acácia, forrado de ouro. E dentro dessa caixa, objetos bem curiosos. Um pote de maná. Lembra o maná de Êxodo? Não lembro qual é o Êxodo. Mas o maná, que se ficasse de um dia para o outro, já apodrecia e cheirava mal. Dentro desse baú, lá no tabernáculo, dentro da arca sagrada, tinha 1 litro de maná. E esse não era trocado. Não se tem ideia de que era trocado diariamente. E ele ficava lá, revigorado, vivo. Maravilha, gente. Também tinha um galho seco. Sim. Eu sou plantador de amoras. Eu fui inspirado, em parte, né? Jó, tudo bem, mas em parte eu fui inspirado nessa história. Eles estavam brigando para ver quem era o sacerdote. E Moisés mandou, então todo mundo traz suas varas aqui, os seus cajados. E eles trouxeram. E estavam todas secas assim. E Moisés disse, amanhã aquele que parecer florido, vai ser o sacerdote de Deus. E o que aconteceu? A vara de Arão floresceu. E ele foi proclamado eternamente o sacerdote da nação. Até que depois seus filhos assumiram o posto e foram felizes para sempre. Eu queria achar um galho florido aqui de amora, mas não tenho. O último galho de amora, o último pé, a última muda que eu tinha aqui, eu presenteei uma amiga muito importante. Eu acho que ela está assistindo esse vídeo. Se ela ouvir, saiba que foi o último galho que eu... uma muda que eu presenteei alguém, tá bom? Agora esse ano eu vou fazer de novo. Se o Senhor me permitir, claro. Tá vendo, ó? A gente coloca assim dentro de uma vasilha, coloca até pelo meio aqui de água, e não vai 15 dias. Eles começam a florescer. E o cajado de Arão floresceu, e pegaram esse cajado e colocaram dentro da arca, como lembrança da preservação do povo de Deus. Também tinha um outro objeto. As tábuas da lei de Deus, dizendo que a lei de Deus é perene. A lei de Deus santifica. A lei de Deus vivifica. A lei de Deus é santa, pura, boa, verdadeira. Sobre essa arca, tampando, tinha um objeto chamado propiciatório. Na verdade, o propiciatório era uma tábua também de acácia, eu acho.
e forrada de ouro. E sobre essa tampa, querubins, todos em ouro. Esses espaços, eles são pedagógicos porque eles mostram como Deus planejou e como é a habitação de Deus. Na verdade, esse tabernáculo, ele é como é a habitação de Deus. Hebreus diz, existe um tabernáculo no céu, onde está o trono de Deus, onde ele vive e reina eternamente como Senhor, onde ele passa o domínio a seu Filho, Cristo, e onde ele é adorado dia e noite por 24 anciãos. Eu não sei se esses anciãos são da terra. Pode ser que não, pode ser que da terra esteja apenas um, Adão, que seja o nosso representante, né? Porque o Adão era o representante da terra. E ele perdeu para Satanás. Cristo tomou de novo essa representação. Mas existe 24 anciãos adorando Cristo e seu Pai dia e noite. Então, possivelmente, um desses 24 anciãos seja Adão. Provavelmente. Acabei de acordar e estou com sono. Pode ser, aí nós estamos imaginando, né? Pode ser que esse concílio eterno de adoradores seja formado por adoradores de vários mundos. Ou pode ser que esses 24 anciãos sejam pessoas da terra, pessoas mais importantes, que deram suas vidas por Cristo. Por favor, leia o livro que eu indiquei, O Ritual do Santuário. Leia na Bíblia esses capítulos que falam sobre a construção do tabernáculo, a construção dos móveis, o detalhe dos entalhes da madeira, o detalhe das romãzinhas colocadas na veste do sacerdote. E essa romãzinha fazia barulhinho, blim, 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 blim. Ele ia andando e fazendo barulho, para que todos soubessem aonde estava o sacerdote. Existia eu acho que lenda, uma história, um conto, não sei, de que existia essas romãzinhas, né, na roupa do sacerdote, e que no sumo sacerdote era amarrada uma corda, porque o sumo sacerdote, a ele era permitido entrar uma vez ao ano, no dia da expiação, para fazer expiação especial pelo povo. Então esse sumo sacerdote também representava Cristo. Hebreus fala, Cristo é o nosso sumo sacerdote, segundo a ordem Melquisedeque. Então, é Cristo que faz intercessão por nós. É Cristo que tira os pecados do altar, do santuário, e joga sobre o bode Azazel, e joga-o no deserto para morrer morte terrível. Esse bode Azazel, simbolicamente, é o Satanás, que não participa da cena da salvação, mas que no final, tirado todos os pecados do tabernáculo, esse pecado é lançado sobre o bode Azazel. E esse é levado por alguém para o deserto, onde o bode Azazel morre e tem danura eterna, se perde eternamente. É tudo tão fascinante, gente. Que o vigia das pessoas te abençoe e te guarde. Que o vigia das pessoas faça resplandecer o seu rosto sobre ti
Que o vigia das pessoas tenha misericórdia de ti e sobre ti te dê paz. Amém.